Bom dia. Estarei deixando uma rápida palavra de Deus para as vossas meditações desses dias de hoje, trazendo em memória a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus para com o seu servo, com aqueles que andam em retidão, em obediência, para aqueles que se dispõem a fazer algo para a obra de Deus. A palavra de Deus que eu vou deixar se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, onde vai falar que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas vem até Eliseu e ela exclama, ela diz, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e agora veio os credor a levar-me os meus filhos para serem escravo. E Eliseu diz assim, e o que há de eu fazer? Declara-me, o que tu tem em casa? A mulher responde, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então ele pede que ela vá e tome para si vaso, emprestado aos seus vizinhos. E ele fala, vaso não um pouco, mas muitos vasos. E tu deita à parte o azeite em cada vaso. A mulher vai, ela entra para sua casa, como ele ordena, fecha a porta sobre ela e os seus filhos, e enquanto os seus filhos traziam os vasos, ela enchia. Mas vai falar que chega um momento em que ela pede vaso e os filhos dizem, não tem mais vaso. Então vai falar que o azeite, naquele momento, estanca. Então ela retorna ao homem de Deus para procurar o que ela deveria fazer com aquele azeite. Ele diz, vende, paga a tua dívida e tu e os teus filhos viverá do resto. Percebemos o início do versículo, onde ela diz, meu marido, o teu servo morreu. E tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, o teu servo, ele se via a ti porque ele sabia que tu representava a Deus na terra, o Senhor na terra. Ele temia ao Senhor. Por isso, ele te servia. Eu quero te falar uma coisa. Se você serve a Deus com sinceridade, com lealdade, não te preocupe com aqueles que se levantarem para querer levar os teus filhos para ser escravo, para querer convidar os teus filhos para ocupação no mundo, droga, bebida, prostituição. Porque se tu serve a Deus, Ele cuida dos teus, até mesmo quando tu não estiver mais presente. Ele vai continuar cuidando dos teus pela tua lealdade para com a obra dele. Percebemos que a mulher, ela não tomava nenhuma direção sem antes buscar a Deus. Buscava o profeta porque ela sabia que Deus se revelava através do profeta. A primeira vez ela consulta que o marido morreu. Percebemos que ela não vai em busca de ajuda a qualquer pessoa. Ela foi ao endereço certo, ao homem de Deus, para que ele desse uma posição a ela. Ela achava que não tinha nada, só tinha uma botija de azeite. Mas é do nada que Deus faz o milagre. Mas o milagre que Deus faz tem de começar de algo que está dentro de si, dentro da tua casa. O que tu carrega dentro de si? A presença do Espírito Santo? Porque sabemos que os profetas, quando iam ungir rei, eles usavam o azeite. E quando eles colocavam sobre a cabeça daqueles que se tornaria rei, o Espírito Santo descia sobre aquela pessoa, se apoderava daquela pessoa. O que tu tem na tua casa? O que tu tem dentro de ti? Percebemos que os inimigos ali queriam levar os seus filhos por causa de uma dívida que o pai tinha deixado ao morrer. Que dívida é essa? Se nós for para Primeiros Reis, o capítulo 18, se não me foge da memória o versículo 3 ou 4,
Lá vai falar que a Jezabel estava matando os profetas. Mas Obadia temia ao Senhor. E ele pega 100 homens, 100 profetas, e esconde dentro de 2 cavernas e sustenta a pão e água. Entende que, devido esse sacrifício que ele fez, até mesmo sem ter muita condição, ele ficou endividado, ele morre. E ali aqueles credor querem levar agora os seus filhos para ser escravo. Mas Deus se levanta, Deus diz: ei, o pai da terra morreu, mas o pai do céu está guardando, está protegendo. Eles não vão ser escravos. E Deus cria ali um meio de multiplicar ali aquele azeite, fazer um milagre, aonde o profeta orienta ela que ela vai pagar a dívida e vai viver ela e os filhos do resto. O milagre de Deus foi tão grande que ela não precisou mais trabalhar fora de casa. Ela deu continuidade trabalhando ali com aquele azeite, vendendo o resto do milagre. Ela passou a viver de milagre. Então sabemos que Deus é perfeito, justo, fiel, verdadeiro. E quando nós servimos a Ele de todo o coração, Ele sempre vai estar atento ao nosso clamor, à nossa necessidade. Se nós for lá para segundo Reis, o capítulo 20, lá vai falar que o profeta Isaías, ele vem até o rei Ezequias, e ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, quando Deus coloca uma pessoa sobre a direção de um ministério, para cuidar da obra dele, Ele coloca pessoas que têm a capacidade de ordenar, de pôr ordem. E Ezequias tinha essa capacidade. Porque se nós for ver lá no 2 Reis 18, lá para o versículo 3, 4, o princípio do seu reinado, ele pôs ordem. Lá vai falar que ele quebrou nos altos montes, os bosques, deitou abaixo, até uma serpente que Moisés criou na trajetória do Egito à Terra Prometida. O povo ainda trazia consigo, ainda adorava aquela serpente. Tantos reis tinham passado por ali e nenhum tinha tirado essa idolatria do povo. Mas Ezequias, o rei Ezequiel, ele consegue tirar. Mas o rei Ezequiel, ele se acomoda. Chega um estado da vida dele que ele já não é mais tão rígido, ele deixa as coisas correr solto. Então daí vem a doença dele. E imagino que o rei Ezequiel, ele reconhecendo que ele já não estava mais servindo a Deus com toda lealdade, ele não orava pedindo a Deus para curar, porque ele sabia que a enfermidade dele era consequência da ausência dele na obra de Deus. Então eu imagino que ele orava perguntando a Deus se ele ia sarar. E vem a resposta de Deus pelo ministério do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, põe ordem em tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Mas tu conserta aquilo que tu deixou errar no meio do meu povo. Ele era rei de Judá, o povo de Deus. Mas vai dizer que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e diz, ah, Senhor, se vir de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o meu coração puro e sincero, eu fiz o que era agradável aos teus olhos. E vai falar que o profeta Isaías ainda estava no terraço do palácio. Quando o Senhor vem, a voz do Senhor a ele diz, volta. E diz a Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi as suas orações e as suas lágrimas. E eis que eu lhe sararei ao 3º dia, e ele subirá a Jerusalém, e eu acrescentarei aos seus dias 15 anos. E ele fala, e da mão do Síria eu livrarei a ele e a essa cidade, por amor a mim, por amor a Davi. Ou seja, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Assim como você não tem prazer quando coloca o seu filho de castigo para corrigir um erro. Assim é Deus.
O povo estava passando por um momento difícil, o rei Ezequias estava à beira da morte, mas Deus não estava contente. Por isso que ele disse: eu vou sarar, vou curar, eu vou acrescentar, vou livrar esse povo, por amor a mim. Entendeu? O desejo de Deus é de acrescentar. Acrescentar anos de vida, acrescentar livramento e a livrar das mãos dos inimigos, acrescentar condições financeiras. Mas ele diz o quê? Tu vais subir a Jerusalém e eu vou acrescentar. Ou seja, tu busca a minha presença e eu te socorro, eu te acrescento. É isso que Deus quer de nós. Que nós não saímos fora da presença dele, mas que perseveramos de acordo com o que ele requer de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para a vossa meditação. Fiquem todos com Deus e tenham um bom dia na paz do Senhor.